Olá, eu quero dar as boas-vindas a você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigada. E a você que está chegando pela primeira vez, eu espero que você goste do canal, que se inscreva e compartilhe esses vídeos para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo que é de grande importância para a nossa vida. Nós vamos hoje nós vamos fazer o segundo vídeo sobre as cruzadas. Se você não assistiu o primeiro, eu sugiro que você dá uma paradinha aqui, assista o primeiro vídeo sobre as cruzadas e depois volte para acompanhar, né, o contexto histórico aqui para ficar mais fácil para você. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o desenrolar das cruzadas, a história, como ela realmente aconteceu e não como ela é contada nas escolas e nos livros de história. Porque nós sabemos que hoje em dia tem acontecido uma coisa muito ruim, que é a distorção dos fatos históricos para atender a interesses políticos, ideológicos, religiosos, não é? E eu estou falando isso, eu vou ler aqui para vocês um texto da famosa historiadora francesa Régine Pernot, no livro dela sobre as Cruzadas, Paris 1960, página 7. Ela, que é historiadora, escreveu o seguinte: é de notar quanto a historiografia nos tempos modernos se tornou moralizante e quão poucos historiadores resistem à tentação de se transformar em juízes e censores dos acontecimentos que eles referem. Ora, os julgamentos que os historiadores possam proferir sobre o passado arriscam-se muitas vezes a ser inadequados ou injustos, porque, sem que o próprio estudioso tenha sempre consciência disto, ele julga segundo critérios que datam da sua época e não da época analisada. Especialmente estranho é o fato de que esse moralismo histórico se tenha propagado precisamente nos séculos XIX e XX, quando se registra admirável esforço em prol da historiografia objetiva, imparcial, configurada às ciências exatas, que seguem métodos rigorosos. Os julgamentos dos historiadores acarretam o inconveniente de introduzir um dos elementos mais subjetivos, ou seja, as opiniões políticas ou religiosas abraçadas pelo estudioso. Essas sentenças arbitrárias, simplistas demais para serem verídicas, não provêm do fato de que, em geral, o estudioso está mais apressado para julgar do que para compreender? Então, minha gente, eu fiz essa introdução porque o que nós vamos falar aqui é exatamente sobre isso. São os mitos que foram se criando ao longo do tempo para condenar a Igreja Católica usando as cruzadas. Mais uma vez, eu estou usando o livro História da Igreja, Idade Média, do professor Felipe Aquino, editora Cleofas, e eu estou aqui na página 218. Então vamos lá. Um grande número de pessoas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, consideram as cruzadas uma mancha negra na história da civilização ocidental em geral e da Igreja Católica em particular. Qualquer um que queira atacar os católicos logo joga-lhes no rosto as cruzadas e a Inquisição. O homem comum, em qualquer parte, tende a concordar que a ideia de que as cruzadas foram um ataque não provocado, cínico e maldoso, promovido por fanáticos cristãos contra o pacífico, entre aspas, próspero e sofisticado mundo muçulmano da época. Isso não foi bem assim. Na Idade Média, não havia cristão na Europa que não tivesse certeza de que as cruzadas eram sumamente boas e justas.
Os santos a apoiaram e a promoveram, como por exemplo São Bernardo, doutor da Igreja. As coisas começaram a mudar com a reforma protestante. Para Martinho Lutero, que já havia rejeitado a autoridade do Papa e a doutrina sobre as indulgências, as cruzadas não passavam de manobras de um papado sedento de poder. Chegava a afirmar que lutar contra os muçulmanos equivalia a lutar contra o próprio Cristo, pois ele tinha enviado os turcos para punir a cristandade pelos seus pecados. Quando o sultão Solimão o Magnífico, 1495 a 1566, começou a invadir a Áustria com os exércitos otomanos, Lutero mudou de opinião sobre a necessidade de lutar, mas manteve-se firme em suas críticas às cruzadas. A atual visão a respeito das cruzadas nasceu do iluminismo do século XVIII. Muitos dos então chamados filósofos, como Voltaire, Diderot e outros, viam a bela cristandade medieval como uma superstição. Segundo eles, as cruzadas foram uma migração de bárbaros devida ao fanatismo, à ganância e à luxúria. A partir desse momento, a versão iluminista sobre as cruzadas entrou e saiu de moda algumas vezes. As cruzadas receberam boa impressão e foram consideradas como guerras de nobreza, mas não de religião, durante o Romantismo e até o início do século XX. Após a Segunda Guerra, contudo, a opinião geral voltou-se decisivamente contra as cruzadas, erroneamente com base nas ações de Hitler, Mussolini e Stalin. Os historiadores concluíram que a guerra por motivos ideológicos, seja qual for a ideologia em questão, é abominável. Esse sentimento de aversão foi resumido por Steven Runciman nos 3 volumes do seu livro A História das Cruzadas, 1951 a 1954. A partir de 1970, as cruzadas receberam a atenção de centenas de pesquisadores. Como resultado, sabemos hoje muito mais a respeito das guerras santas da cristandade. Os historiadores de hoje discordam das ideias de Runciman, em que afirmava que as cruzadas foram atos de intolerância repugnantes praticados em nome de Deus por homens perversos, cínicos ou avarentos vorazes ou crédulos ingênuos medievais que brandiam a cruz e marchavam rumo ao Oriente Médio. Existem muitos bons historiadores que ao longo dos últimos 20 anos vêm colocando as coisas no seu devido lugar. Thomas F. Madden, diretor do Departamento de História da Universidade de St. Louis, é autor do livro Uma História Concisa das Cruzadas e coautor do livro A Quarta Cruzada. Ele mostra vários mitos sobre as cruzadas. O primeiro deles é que as cruzadas foram guerras contra um pacífico mundo muçulmano que nada fizera contra o Ocidente. Não há nada de mais falso. Desde os tempos de Maomé, os muçulmanos lançaram-se à conquista do mundo cristão, como vimos, com guerras sem fim. Os exércitos muçulmanos tomaram todo o norte da África, o Oriente Médio, a Ásia Menor e a maior parte da Península Ibérica, menos de um século. No fim do século XI, as forças islâmicas, pelas armas, já haviam tomado 2/3 do mundo cristão. A Palestina, o Egito, berço do monarquismo cristão, a Ásia Menor, onde o apóstolo São Paulo estabeleceu as primeiras comunidades cristãs, e os impérios muçulmanos atacaram Constantinopla e invadiram a própria Europa. Se uma agressão não provocada existiu, foi a muçulmana. A cristandade teve que se defender ou simplesmente sucumbir. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II em 1094 para atender aos apelos urgentes do imperador bizantino de Constantinopla
Aleixo I Comneno, 1081-1118. Urbano II convocou os cavaleiros cristãos para irem em socorro dos seus irmãos do leste. Foi uma obra de misericórdia livrar os cristãos do Oriente de seus conquistadores muçulmanos. Portanto, é preciso ficar claro que as cruzadas foram uma guerra de defesa, uma resposta à agressão muçulmana. Numa crônica de Guilherme de Tiro, historiador do século XII, encontramos o seguinte texto: Aconteceu por permissão de nosso Senhor e para provação do povo, que um homem desleal e cruel se tornou senhor e califa do Egito. Tinha por nome Hakim e quis ultrapassar toda a malícia e a crueldade vindos de seus ancestrais. Ele foi tal que os homens da sua lei o tinham também na conta de eivado de orgulho, de furor e de deslealdade. Entre outras deslealdades, mandou abater a Santa Igreja do Sepulcro de Jesus Cristo, que fora construída anteriormente por ordem de Constantino Imperador, pelo patriarca de Jerusalém chamado Máximo, e que fora refeita por Modesto, outro patriarca do tempo de Heráclio. Teve início então uma situação muito mais difícil e dolorosa do que fora para nossa gente, pois grande luta lhes entrara no coração por causa da Igreja da Ressurreição de Nosso Senhor, que eles viam assim destruída. Doutra parte, eram dolorosamente sobrecarregados de impostos e tarefas contra os costumes e os privilégios que eles haviam recebido dos príncipes incrédulos. Até mesmo o que jamais lhes fora imposto chegou a ser-lhes proibido, a celebração das suas festas. No dia que soubessem ser a maior festa dos cristãos, eles, os drusos, os obrigavam a trabalhar mais sob o jugo e a força. Proibiam-lhes aos cristãos sair às portas de suas casas, em que eles eram encerrados para que não pudessem celebrar festa alguma. Em suas próprias casas não gozavam de paz nem segurança, uma vez que atiravam sobre elas grandes pedras e pelas janelas lançavam excrementos, lama e toda espécie de lixo. Se acontecesse que algum cristão dissesse uma só palavra capaz de desagradar a esses incrédulos, logo como se tivesse cometido um morticínio, era arrastado à prisão e lhe cortavam o pé ou a mão, ou podiam todos os seus bens serem confiscados pelo califa. Muitas vezes os incrédulos tomavam os filhos e as filhas dos cristãos em suas casas e com eles faziam o que queriam. Ora, mediante a adulação, os incrédulos constrangiam muitos jovens a renegar a fé. Os bons cristãos esforçavam-se por sustentar tanto mais firmemente a sua fé, quanto mais eram maltratados. Seria longo contar todos os vexames e as desgraças em que o povo de Nosso Senhor se encontrava então. O segundo mito, diz Thomas Madden, é que os cruzados só queriam as pilhagens e as terras. As intenções piedosas não passavam de máscara para encobrir a ganância e cobiça. Ora, sabemos que empreender uma cruzada era uma operação extremamente cara. Os senhores feudais, os nobres cristãos, tiveram que hipotecar suas terras para levantar os fundos necessários. O cruzado medieval orgulhava-se de estar cumprindo seu dever, mas queria voltar para casa. Após o espetacular sucesso da primeira cruzada com Jerusalém e grande parte da Palestina em seu poder, quase todos os cruzados voltaram. Somente um pequeno grupo ficou para consolidar e governar os territórios conquistados. Foram raras as pilhagens e praticamente nenhum cruzado conseguiu recuperar os seus gastos. O principal motivo que os levava às cruzadas era fazer penitência pelos seus pecados e merecer a própria salvação fazendo boas obras em terras distantes. Outro mito diz que quando os cruzados tomaram Jerusalém em 1099, massacraram todos os homens, mulheres e crianças, enchendo as ruas de sangue até os tornozelos. É verdade que muita gente morreu em Jerusalém após a tomada da cidade pelos cruzados,
mas o fato deve ser analisado no seu contexto histórico. Na época de todas as civilizações pré-modernas, se uma cidade resistisse à captura e fosse tomada pela força, sua posse caberia às forças vitoriosas. No assalto a Jerusalém, seus defensores resistiram até o último instante. A cidade caiu e, consequentemente, foi saqueada. Muitos morreram, mas outros muitos foram aprisionados ou deixados livres para partir. Pelos padrões de hoje, isso parece brutal, mas não nos esqueçamos que nos bombardeios modernos morrem mais inocentes, homens, mulheres e crianças, do que seria possível naquele tipo de combate em 1 ou 2 dias. Nas cidades muçulmanas que se renderam aos cruzados, as pessoas foram deixadas em paz, na posse de suas propriedades e com permissão para praticar livremente a sua religião. Quanto às ruas cheias de sangue, nenhum historiador aceita isso. Não passa de uma fantasia. Para os inimigos da Igreja, as cruzadas não passaram de colonialismo medieval sob o disfarce religioso. Não é verdade. A presença católica nesse reino foi mínima, menos de 1/10 da população. A imensa maioria da população era de muçulmanos. A intenção primordial dos cruzados era defender os lugares santos na Palestina, principalmente Jerusalém, e garantir um ambiente seguro para que os peregrinos cristãos pudessem visitá-los. Nenhum país europeu funcionava como metrópole no sentido de manter relações de exploração econômica, nem havia na Europa quem se beneficiasse economicamente com a ocupação. Muito pelo contrário, as despesas das cruzadas e da manutenção do reino latino de Jerusalém custaram pesadamente os recursos europeus. Em 1291, os muçulmanos expulsaram os cristãos definitivamente de Jerusalém. Não é verdade também que as cruzadas combateram os judeus. Nenhum papa conclamou uma cruzada contra os judeus. Durante a primeira cruzada, um grande bando de arruaceiros, que não fazia parte do exército principal, decidiu atacar as cidades de Renânia para matar e roubar os judeus que ali residiam. As razões para esse ato foram, por um lado, a pura cobiça e, por outro, a falsa crença de que os judeus foram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Eram também alvos legítimos das cruzadas. O Papa Urbano II e os seus sucessores condenaram energicamente esses ataques, e os bispos locais, juntamente com o clero e os leigos, fizeram o que podiam para defender os judeus, embora com pouco sucesso. Algo parecido ocorreu na fase inicial da Segunda Cruzada, quando um grupo de renegados matou muitos judeus na Alemanha, até que São Bernardo os apanhou e pôs um fim a tudo isso. O fato de alguns maus cruzados terem cometido crimes e saques não significa que o objetivo das cruzadas foi unicamente isso. Fala-se muito da Cruzada das Crianças. A chamada Cruzada das Crianças de 1212 nem foi uma cruzada, nem um exército de crianças. Foi uma onda de entusiasmo religioso, especialmente prolongada na Alemanha, que levou alguns jovens, na maior parte adolescentes, a se autoproclamarem cruzados e começarem a marchar rumo ao Mediterrâneo. Em 1212, um jovem pastor chamado Estevão, dizendo-se enviado por Deus, convocou as crianças da França para empreenderem uma cruzada. O exército de 30.000 jovens, que assim se formou, embarcou em Marsella. 2 condutores de frota haviam se comprometido a transportá-los ao Oriente gratuitamente. Todavia, venderam-nos aos mercadores de escravos no Egito. A maioria dos participantes pereceu. Um pequeno número recuperou mais tarde a liberdade. Na mesma época, a Alemanha foi teatro de episódio semelhante. 20.000 jovens dirigidos por certo Alexandre, tão imperito quanto os seus seguidores, atravessaram os Alpes para embarcar em Gênova.
Todavia, frustrados, dispersaram-se sem êxito algum. O Papa Inocêncio III não convocou essa tal cruzada, pelo contrário, pediu insistentemente para que os não combatentes ficassem em casa e apoiassem o esforço de guerra apenas com jejuns, orações e esmolas. Nesse episódio, depois de louvar o zelo e a dedicação desses jovens que tinham marchado até tão longe, mandou-os de volta para suas casas. É importante notar que o Papa São João Paulo II, no ano 2000, pediu perdão pelas injustiças cometidas pelos cristãos ao longo dos séculos e foi muito criticado justamente por não ter pedido perdão expressamente pelas cruzadas. É verdade que João Paulo II pediu perdão pelo saque de Constantinopla no ano de 1204, durante a Quarta Cruzada. Entretanto, já o Papa da época, Inocêncio III, também havia manifestado o seu pesar a respeito desse trágico incidente. É importante notar que os santos da época não combateram nem as cruzadas e nem a Inquisição. Ao contrário, as apoiaram. São Francisco, que foi dessa época, nunca pregou contra as cruzadas. Basta ler suas obras completas, editora Vozes, 1997. Durante a Quinta Cruzada, quando os cristãos cercaram Damieta, no Egito, São Francisco se dirigiu para lá. O cerco da cidade durou 17 meses. São Francisco teve uma visão em que Deus lhe dizia que os cristãos seriam derrotados num combate. São Francisco os preveniu, mas não foi ouvido, e nesse combate os cristãos perderam 6.000 homens. Mas o cerco de Damieta prosseguiu. São Francisco foi aos muçulmanos para tentar convertê-los ou morrer mártir. Diante do sultão do Egito, Malek Kamel, pregou o cristianismo. Queriam matá-lo, mas o sultão não deixou. Malek Kamel deixou São Francisco partir e ele voltou ao campo cruzado. A guerra prosseguiu e depois de 17 meses de cerco, Damieta foi tomada pelos cristãos. É impressionante como que os relatos são divergentes, né? Então, nós vamos encerrar esse vídeo e vamos fazer uma conclusão num terceiro vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande abraço para você. Fica com Deus.